Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula de geografia. Antes de qualquer coisa, eu já quero pedir desculpa se por um acaso ficou o barulho do ventilador aqui no fundo, é porque está muito calor hoje e aí não tem como gravar a aula para vocês sem estar acompanhada dele, tá bom? Bom, nosso assunto de hoje começamos aí a falar um pouco mais sobre a questão do espaço agrário brasileiro, né? O desenvolvimento, a modernização da agricultura no Brasil e pensando também nos reflexos que isso teve para a própria organização do território nacional, para outras atividades produtivas e para uma série de outras questões bastante contemporâneas com relação ao tema, tá bom? Bom, essa aula, assim como as outras que a gente vem tendo, ela é um pouco mais geral. Então, eu peço para que vocês também tragam dúvidas no decorrer dos nossos encontros do Meet e também para aqueles que quiserem se aprofundar um pouquinho mais, eu recomendo assistirem uma parte, pelo menos, da fala do professor Vicente. O vídeo já está aí linkado, já está disponível no YouTube. É uma videoaula que ele concedeu para a gente ano passado no colégio e que eu acho que pode ajudar bastante nesse processo de compreensão mesmo do que significa toda essa questão da modernização e a manutenção de algumas questões com relação ao espaço agrário brasileiro, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Bom, pessoal, pensando aí num histórico extremamente longo, né, com relação ao desenvolvimento da agricultura, que nós temos também associado ao desenvolvimento das próprias sociedades humanas, a gente pode trazer essa discussão para uma história um pouco mais recente, quando nós debatemos a questão da própria divisão internacional do trabalho que estava estabelecida com as atividades agrícolas. No nosso caso aqui no Brasil, historicamente, pensando em todo o nosso processo aí de exploração, né, de divisão das terras e das atividades exploratórias aqui no país, nós temos o campo, o espaço agrário, como um grande protagonista das relações, né? Se a gente for parar para pensar, nós tínhamos, né, vamos dar alguns exemplos aí, o desenvolvimento do cultivo de cana-de-açúcar, de café, a pecuária, as atividades essenciais para que a gente aí tivesse o nosso processo de exploração garantido, pensando em todo esse decorrer histórico de desenvolvimento do território nacional, estavam concentradas principalmente no campo, né? As cidades, nesse sentido, principalmente nesse momento colonial do Brasil, né? Elas nada mais tinham do que as funções político-administrativas. Na realidade, elas dependiam muito mais do campo do que o campo, de fato, dependia da cidade. Isso já demonstra para a gente uma primeira divisão territorial do trabalho e, consequentemente, também uma divisão internacional do trabalho, uma vez que a gente, enquanto colônia de exploração, também vai ser colocado dentro dessas relações internacionais como um grande fornecedor de matérias-primas necessárias para manutenção da acumulação do capital, né? E aí é super importante a gente lembrar que no modelo que foi estabelecido aqui no Brasil, nós tínhamos o desenvolvimento das chamadas plantations. Esse nome, ele pode até parecer um pouco ultrapassado para a gente falar sobre as questões de espaço agrário brasileiro mais contemporâneo. Mas eu garanto para vocês que esse nome tem extrema relação com o modelo que nós temos até hoje, pensando nessa questão da manutenção da concentração de terras, da nossa produção para exportação, né, das grandes commodities e por aí vai. Bom, Maju, mas o que é plantation? O plantation ele pode ser definido enquanto um modelo, né, de produção agrícola que vai ter aí três principais características. É um modelo de plantação voltada para as exportações. Nesse modelo, a gente vai ter também a manutenção de monoculturas. O que significa isso? Um único cultivo naquele espaço, naquele pedaço de terra. E no plantation, a gente tem a manutenção do trabalho escravo. Pensando em todo o processo de desenvolvimento do Brasil, o plantation foi um dos primeiros estabelecimentos que nós tivemos aqui no país que já delimitaram para nós como funcionaria essa divisão territorial do trabalho e para quem nós estaríamos produzindo. Portanto, nós já estávamos inseridos na divisão internacional do trabalho. Bom, e aí, né, é super importante a gente dizer que essa tríade, né, de relações que nós temos no plantation existe até hoje. Uma vez que o próprio espaço agrário brasileiro, mesmo passando por um processo de modernização, ainda possui um histórico de plantações de monoculturas, concentração de terras na mão de uma elite rural que vem de séculos atrás sendo mantidas,
Por muito tempo, a gente também teve uma hiperexploração do trabalho, né, do trabalhador do campo, uma vez que só nos anos 60 que a gente começa a ter, de fato, uma regularização do trabalhador no campo. Até então, mesmo com todo aquele processo, que acho que vocês devem lembrar, lá no Getúlio Vargas, que ele vai fazer toda aquela questão dos direitos do trabalhador, nós não estávamos falando do trabalhador do campo, estávamos falando do trabalhador urbano, das indústrias, né? O trabalhador do campo começa a ter mesmo uma inserção dentro de todo esse corpo, desses circuitos produtivos, apenas a partir dos anos 60. Só que nos anos 60, o próprio espaço agrário brasileiro já vai ter mudado muito, né? O espaço rural, nesse sentido, já vai estar muito mais moderno, já vai ter toda uma questão de incentivo à compra de maquinários, de tecnologias. A gente vai estar passando por um processo de mecanização do campo brasileiro. Então, por mais que tenha havido aí a conquista dos direitos trabalhistas, não exatamente esses trabalhadores permaneceram trabalhando no campo. E se eu estou tendo a manutenção, né, da mecanização do campo, para os grandes proprietários rurais era muito mais rentável poder se vincular a essa modernização, a essa mecanização, do que de fato permanecer com os trabalhadores rurais, com os trabalhadores campesinos, para que eles pudessem formar a mão de obra naquele contexto de modernização, né? Bom, acho que, para além dessa primeira introdução que eu já fiz, eu sei que eu já fiz alguns saltos históricos aí, mas a gente vai voltar a conversar bastante sobre isso. Eu quero levantar para vocês que, dentro do desenvolvimento da agricultura, a gente pode dividir esse desenvolvimento em alguns modelos mais específicos de produção agrícola. Existem vários, mas eu acho que aqui na nossa aula, na próxima videoaula e também no nosso debate nos encontros do Meet, a gente vai falar principalmente do plantation. A gente também vai falar bastante da questão da mão de obra familiar, inclusive da agricultura de subsistência, e a gente vai falar também de toda uma expansão da atividade agrícola mais moderna, que para a gente chega com o discurso do agronegócio, né? A gente vai debater um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas, mas o agronegócio também tem intensa relação com esse processo de modernização, de mecanização do campo, e também num incentivo muito grande para que a gente ampliasse o nosso mercado de commodities. Hoje, pessoal, no espaço agrário que nós temos aí, nas questões contemporâneas, com relação ao agronegócio, nós somos grandes produtores de soja, de cana-de-açúcar, de milho. Esses produtos são considerados commodities, são de alto valor, né? Pensando no mercado internacional, porque são produtos de base extremamente relevantes para uma série de outras transformações produtivas em cima desses produtos. Querendo ou não, por mais que nós ainda estamos aí investindo na modernização da produção desses produtos primários, nós ainda não somos um país que, de certa forma, se desvinculou de um estereótipo de país agrário exportador, que é, de certa forma, algo que nos foi colocado desde lá o período do desenvolvimento do território no Brasil colônia, uma vez que nós éramos uma colônia de exploração e exportação dos produtos agrícolas no geral, né? Ao mesmo tempo, nós não somos um grande produtor das tecnologias que são utilizadas para essa produção dos commodities. Nós estamos dentro do circuito e que nós compramos, né, e que nós importamos uma boa parte dessas tecnologias, uma boa parte dessas patentes agrícolas, né? Nós somos aí um palco de intervenção de algumas iniciativas internacionais, de multinacionais, de transnacionais, que estão colocando a sua tecnologia no espaço agrário brasileiro para que nós possamos produzir cada vez mais esses produtos primários, os commodities, mas não exatamente para que nós possamos, de fato, desenvolver a nossa tecnologia. E também uma coisa que é extremamente relevante da gente considerar é que, apesar da gente ter essa postura de agrário exportador, esses produtos que são produzidos pelo grande agronegócio não são os produtos que nós consumimos, né? Não é o produto que a gente come na nossa mesa todo dia, não é o nosso arroz e feijão. Nosso arroz e feijão, a nossa alimentação, o nosso mercado interno, ele é abastecido principalmente por pequenos e médios produtores, por aquela agricultura muito mais familiar. Comecem a pensar, por exemplo, que o Brasil tem uma grave crise com relação à fome da população. Mesmo a gente sendo um país agrário exportador, mesmo a gente sendo uma potência agrícola perante outros países aí, né? Então a conta não fecha.
nós temos um avanço agrícola, mas esse avanço agrícola não exatamente corresponde à base alimentar da população e muito menos a uma divisão, né, daquilo que está sendo concebido, daquilo que está sendo recebido por conta desse capital que chega até no Brasil, por conta também dessas vendas dos commodities, né? Então, não é exatamente uma alta produção, automaticamente vai significar uma bela distribuição daquilo que é produzido. Muito pelo contrário, no nosso caso aqui, a gente é inserido dentro do mercado internacional e a gente acaba fazendo essas produções para exportação, muito mais voltadas para essa questão do que de fato para o mercado interno. Isso não acontece só no Brasil. Isso é muito frequente em países que têm um histórico bastante presente de exploração e de influência de outros países em seus territórios, como, por exemplo, vários outros países da América Latina e também alguns países do continente africano, né? Muitos deles que estão aí tendo todo o seu processo de exploração agrícola, mas que de fato não vão ter uma acumulação de capital e uma divisão dessa renda que poderia estar sendo conquistada com o desenvolvimento do espaço agrário, uma vez que eles vão estar produzindo muito mais para exportação do que de fato para o mercado interno. Vão estar produzindo algumas commodities importantes para que outros países possam ser os seus principais compradores. Esse problema da má distribuição de alimentos, né, essa geografia da fome, inclusive é esse o termo que ele utiliza, não é uma coisa que acontece desde hoje, né, uma coisa contemporânea, mas é algo que vem acontecendo há muitos anos. A geografia da fome, pessoal, ela vai estar sendo debatida há bastante tempo. Um dos grandes pioneiros nesse contexto, nesse debate, é o Josué de Castro, que é um geógrafo muito importante para que a gente entenda a geografia da fome, pensando nessa grande divisão territorial do trabalho agrícola aqui no Brasil, o porquê que essas situações elas acontecem, por que elas permanecem. A obra do Josué data dos anos 1940, né? E para além da obra, né, do Geografia da Fome, que está tratando do Brasil como um todo, ele também vai escrever a Geopolítica da Fome, falando muito mais essa questão da própria divisão internacional do trabalho que a gente vai ter com relação a diferentes países, a diferentes territórios nacionais, tá certo? Outra coisa importante para a gente pontuar aqui na aula, pessoal, é essa questão da manutenção da concentração de terras no Brasil, né? Essa concentração de terras está extremamente atrelada a um histórico, né, de uma elite rural que vai ter as suas manutenções, dos seus privilégios, dessas concentrações, né, das suas ações perante a divisão do espaço agrário brasileiro. Nós estamos falando também de um espaço agrário que vai estar voltado aí para o agronegócio, e o agronegócio, da forma como ele se constitui a partir dos anos 70, principalmente, vai estar privilegiando exatamente essa manutenção da concentração de terras. Se a gente for parar para pensar, algo que a gente já comentou em algumas outras aulas, a própria questão da migração interna que nós temos no Brasil a partir dos anos 70, principalmente com relação à região centro-oeste, está muito atrelada ao incentivo que estava se dando naquele contexto para o avanço do agronegócio e, consequentemente, para a produção dessas commodities, e, consequentemente, também para a própria concentração de terras, né? E isso a gente vai conseguir ver muito bem, a gente pode até fazer isso nas nossas aulas, né, nos nossos encontros do Meet, como a própria organização do espaço reflete bastante, né, esse predomínio nas grandes terras, né, que muitas vezes não são terras que são essencialmente produtivas, então que vão estar ali experimentando do auge da sua produtividade. Muitas vezes são terras que estão paradas há anos e que não estão produzindo nada, mas para que elas de fato estejam interligadas a esse sistema de concentração de terras de grandes latifúndios, né? Por muitas vezes elas vão estar aí sendo conquistadas, né, a custa de muitos conflitos sociais, sejam com populações tradicionais, sejam com populações indígenas, sejam também com populações que estão aí há séculos, né, lutando por uma reforma agrária, por uma divisão mais igualitária com relação a essas concentrações de terras produtivas aqui no Brasil, no caso, terras até improdutivas aqui no Brasil, e a gente sabe que esse avanço da chamada fronteira agrícola, que tem relação com essa questão do agronegócio, representa, para além dessa questão dos conflitos sociais, também uma série de prejuízos ambientais, né? A gente está vendo uma série de debates com relação a isso, a gente está vendo cada vez mais perdas de vegetações nativas. Ano passado a gente viu, né, a perda de 30% do bioma pantaneiro, né, que tem extrema relação
com queimadas ilegais, de mineradoras ilegais e também dos próprios proprietários de terra ali da região, que estão ali tentando ampliar a sua zona de domínio para que possa ampliar também o seu latifúndio, até esse sistema de concentração de terras. Então, a própria dinâmica do espaço agrário brasileiro, ela não é isenta, né, de conflitos e também da própria materialização dos interesses de uma elite rural historicamente concebida aqui no país, né? Por isso que eu recomendo também que vocês vejam a aula do professor Vicente, porque ele fala bastante sobre essa questão e acho que fica bastante evidente e até um pouco chocante os dados que ele trouxe para a gente com relação a essa questão dos latifúndios improdutivos, da concentração de terra, do desmatamento e como isso vai afetar diretamente aí a nossa organização socioespacial aqui no Brasil, tá certo? Eu sei que essa aula ela é bem mais introdutória, bem mais geral. Eu trouxe para vocês alguns pontos bastante importantes que eu imagino que sejam muito relevantes para a gente daqui para frente, tá? Eu peço que vocês deem uma olhada nos slides que eu deixei disponíveis para vocês, porque lá a gente vai ter muito mais informações para poder ampliar ainda mais o nosso debate e até especificar algumas coisas. Eu passei um pouco por cima daquilo que eu trouxe para vocês, né, do próprio conteúdo que vocês vão ter acesso, e eu espero que esse tema seja bastante favorável para que a gente possa conversar sobre eles nos nossos encontros do Meet, tá bom? Bom, pessoal, eu imagino que seja isso. Por enquanto é só. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!